Bom dia, boa tarde, boa noite, caros internautas. Novamente mais um tema bastante polêmico, controvertido, que é sobre a vacina para combater o Covid-19. Qual que é a melhor, qual que é o modo mais fácil de bloquear a disseminação do SARS-CoV-2, ou seja, da doença Covid-19. Sabemos que a vacina é o único meio aparentemente existente no momento para bloquear a disseminação do SARS-CoV-2. Então, o que devo saber sobre a vacina? Qual é a melhor das vacinas existentes no mundo e no Brasil? Elas são todas iguais? Então, tentarei com esse tema esclarecer os pontos e as características de cada vacina, para que possamos elucidar e fazer bem uso do mesmo. Então, voltando inicialmente, o Covid-19 começou na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, ou seja, já faz um ano. Após um ano da doença, houve regressão na mortalidade? Que é a pergunta que se faz. É claro que não, houve piora do quadro e a disseminação está cada vez mais atingindo mais pessoas. Existe melhor tratamento contra a SARS-CoV-2? E esse tratamento medicamentoso possível é efetivo? Dessa forma, até agora, depois de um ano da doença no mundo, houve aumento da incidência e mortalidade do mundo causado pela Covid-19. Né? O número de mortos no Brasil já atingiu mais de 180 mil pessoas e nos Estados Unidos já atingiu mais de 290 mil pessoas e continua sumindo em todo o mundo. Provavelmente é segunda onda, nós não sabemos, provavelmente sim, né? E não existe até o momento nenhum tratamento medicamentoso específico ou de padrão ouro para SARS-CoV-2, certo? Existem medicamentos usados paliativamente e na tentativa de bloquear a replicação do vírus, que é a cloroquina, que foi bastante comentado inicialmente, né? O Tamiflu também foi usado também para combater o vírus da Covid-19, a Ivermectina, a nitazoxanida, que é a Anita, e o Remdesivir. Esses 5 medicamentos foram usados contra a Covid-19, mas não surtiram efeitos desejados. A cloroquina, provavelmente, inclusive nos estudos mais recentes, provaram que em vez de melhorar, podia ter maior risco de morte devido a problemas cardiológicos em relação à arritmia cardíaca. O único medicamento que realmente, o Remdesivir, que é um medicamento usado nos Estados Unidos endovenosamente, por via parenteral, foi no início bastante promissor, mas posteriormente nos estudos mais recentes não mostraram grandes resultados, né? A única dessas 5 drogas existentes, a que tem uma probabilidade maior de uso é a Ivermectina, por ser barato e tem efeito colateral. E os estudos mais recentes mostraram que provavelmente ele é o único dos 5 medicamentos que pode diminuir ou combater menor a Covid-19. Dessa forma, não existe até o momento medicamento padrão ouro para combater a Covid-19. Somente a Ivermectina, provavelmente, com novos estudos, pode ser empregado. Dessa forma, o único tratamento existente até o momento é a prevenção. De que modo fazer a prevenção? Através do uso da vacina. É o único modo que a gente temos com segurança que poderá diminuir e combater o Covid-19. Dessa forma, o que devemos saber sobre as vacinas? Quais são as características delas que nós precisamos saber? Então, qual é a melhor das vacinas existentes? O que devo saber sobre a vacina? Qual o método utilizado para sua fabricação? Existe a melhor delas? Então, para esclarecer tudo sobre esse assunto, devemos ter em mente que uma vacina boa é que ela deve primeiro ser uma vacina segura, ou seja, que não tenha efeito colateral. Segundo, precisa ter sua eficiência. Se ela não for eficiente, não adianta tomar essa vacina, porque é como se estivesse tomando um placebo.
Terceira coisa que nós devemos saber sobre a característica de uma vacina e se ele vai ter efeitos adversos, efeitos colaterais, né? Imediatos e também efeitos colaterais a longo prazo. Então, essas quatro coisas nós devemos ter em mente para analisar e avaliar qual vacina que é o melhor para nosso uso. E segundo a Organização Mundial da Saúde, uma vacina é considerada boa quando a sua eficiência é igual ou maior de 50%. Naturalmente, também a sua segurança. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, qualquer vacina que tiver uma eficiência acima de 50% já é considerada boa. Dessa forma, devido à pandemia, existe uma corrida global na fabricação de vacinas. Então, existe mais de uma dezenas de fabricantes tentando produzir as vacinas. Dessa forma, por que essa corrida? Devido à incidência no mundo, que novos casos vêm aumentando no mundo todo de maneira veloz, como mostra esse gráfico em termos de continente. As Américas, a continente americano é que são mais incidências de morte. Como esse gráfico, cada dia vai aumentando a mortalidade. E segundo, a mortalidade também está acelerando de maneira assustadora, como mostra esse gráfico aqui, em todos os continentes, principalmente o continente americano e europeu. Dessa forma, mais uma estatística aqui da morte nos Estados Unidos, que é o país que mais tiveram mortes. Já são, até 13 de dezembro de 2020, 15.648.000 pacientes confirmados com Covid. E desses, já morreram mais de 290.000 pessoas só nos Estados Unidos. No Brasil, temos mais de 6.800.000 pessoas confirmadas com Covid-19 e já atingiram mais de 180.000 mortos dentro de um ano. É uma taxa muito grande para pouco tempo de duração. Dessa forma, foi necessário que as indústrias farmacêuticas produzissem as vacinas. As 5 principais vacinas no momento existente são a AstraZeneca, da Oxford, da Inglaterra, a Pfizer-BioNTech, Pfizer americana, BioNTech alemã, a Moderna americana, Coronavac a chinesa e Sputnik a russa. Essas são as principais vacinas em voga que está na mídia. E quais são as principais características de uma vacina? Para que a gente possa avaliar a sua performance e as características, nós precisamos saber sobre que tipo de vacina e quais são as características que elas possuem. Por exemplo, a AstraZeneca, temos na mídia atual, no mundial, as mais famosas são a AstraZeneca, da Oxford, Pfizer-BioNTech, americana, Moderna americana, Janssen, a da Bélgica, Coronavac da chinesa e a Sputnik a russa. Aqui temos as características principais: o método que é fabricado, o veículo que é utilizado, o material que é implantado, a sua eficiência, a sua conservação, a aplicação da dose, o custo e a duração. Então, esse é um quadro geral. Mas como vamos ter somente as 4 vacinas provavelmente disponíveis no Brasil, em que existe algum interesse do governo brasileiro ou do Ministério da Saúde. As 4 principais são a AstraZeneca, Oxford, que tem convênio com a Fiocruz, no Rio de Janeiro, Pfizer-BioNTech americana, Coronavac, que tem convênio com o Instituto Butantan, e Sputnik. Então vamos ver as características principais dessas vacinas. Primeiro é o método de fabricação das vacinas. A AstraZeneca usa um novo método, a Pfizer-BioNTech a mesma coisa, e a Sputnik também um novo modo de fabricação, enquanto que a Coronavac usa método tradicional. O que é esse método tradicional? Isso descrevemos mais tarde. O veículo que é usado, no caso da AstraZeneca, ele usa um adenovírus para introduzir o material genético, enquanto que da Pfizer-BioNTech e da Moderna, eles usam micelas, que é uma espécie de gorduras que é fabricado sinteticamente.
e enquanto que o Sputnik usa adenovírus do humano como veículo, enquanto que a Coronavac usa o método tradicional. Dessa forma, o terceiro item importante é o material que é injetado no nosso corpo. A AstraZeneca, ele diz injetar dentro do adenovírus do chimpanzé o DNA, uma parte do DNA do vírus, para produzir a imunidade nas pessoas. A Pfizer-BioNTech e a Moderna, eles usam material genético RNA do vírus, enquanto que a Coronavac usa vírus inativo, que é uma vacina tradicional. A Sputnik não tem muitas informações. Então, o material de DNA, segundo a AstraZeneca, é uma fração da parte do DNA do vírus, não inteiro, e segundo a fabricante, o DNA desse vírus que é injetado nas pessoas não vai fazer parte do genoma humano, pelo menos o que eles dizem. A da Pfizer-BioNTech fala a mesma coisa, que usa RNA, que é o primo do DNA, também injetado no nosso corpo, para estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos. O vírus inativo, que é usado pela a chinesa Coronavac, que é um método bem tradicional, antigo, de todas as vacinas que nós temos até o presente momento. A outra característica principal que nós devemos avaliar é a eficácia. Segundo os fabricantes da AstraZeneca, a vacina da AstraZeneca tem 70% a 90% de eficiência. A Pfizer-BioNTech em torno de 90%, a Coronavac em torno de 97% e a Sputnik em 92%. Esses são os dados fornecidos pelos próprios fabricantes. Então, quanto com a eficácia, todas elas são consideradas vacinas boas. Por quê? Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, como foi dito anteriormente, uma vacina boa é que tem acima de 50%. Portanto, todas essas quatro têm essas características interessantes e boas. Outra característica principal que precisa ser analisada numa vacina é a conservação do material. Da AstraZeneca, ele é considerado 2 a 8 graus, como a da Coronavac. Enquanto que da Pfizer-BioNTech, ele necessita uma geladeira especial, um refrigerador especial, menos 70 graus, o que para nosso país, que é um país tropical, não é muito factível, devido a esse problema nas regiões mais quentes não termos nem refrigerador normal. E outro problema principal é o custo. O custo das vacinas aqui presentes, a AstraZeneca de 2 a 8 dólares, a Coronavac 2 a 8 dólares, enquanto que a Pfizer-BioNTech ela é mais cara, em torno de 20 dólares. E todas têm aplicação de 2 doses, todas elas sem distinção. E outra característica principal é avaliar nessas 4 vacinas, outra característica principal que é a duração. Se a duração dessa vacina é de 1 ano, de 6 meses ou para sempre, como na vacina contra a gripe, que nós precisamos vacinar anualmente. Os seus efeitos tardios, que nós não sabemos, que só com o decorrer do período que vamos poder saber, que é imunizar a doença, ou seja, essa vacina vai imunizar realmente a doença, não vai transmitir para outras pessoas, ou só imuniza a sintomas, mas não vai imunizar a transmissibilidade. Ou seja, as pessoas tomando vacinas poderão ainda transmitir, mas sem produzir doença. Dessa forma, analisando essas características descritas aqui, fizemos a pergunta novamente: qual dessas 5 é a melhor vacina? Qual que é a mais segura? Qual é a mais eficiente e qual com menos efeitos colaterais? Bom, a princípio, todas as 5 vacinas são seguras para uso emergencial. O que quer dizer uso emergencial? É porque, devido à grande incidência de mortalidade no mundo em um ano de evolução da doença, mais de quase 1 milhão e 600 mil pessoas já faleceram no mundo. Então, devido a essa urgência da necessidade, foi feita a vacina para uso emergencial. Pois, normalmente, o desenvolvimento de uma vacina leva normalmente 4 a 5 anos. Tem a fase primeira pré-clínico, que é feito o teste nos animais, fase 1 em indivíduos
em pessoas humanas, de pequeno grupo de 80 pessoas, depois para fase 2, para grupos maiores até 1.000 pessoas, e fase 3 acima de 1.000 pessoas, de 30 a 40 mil pessoas. Após essas 3 fases serem resultados condizentes, é aprovado pelo órgão competente, feita a construção e a distribuição. Então, normalmente, uma vacina leva no mínimo 4 a 5 anos, como a vacina da ebola. Enquanto que atualmente nós estamos desenvolvendo quase a vacina em 1 mês a 12, em 1 ano a pouco a mais. Por isso, o uso emergencial dessa vacina. Então, resumindo, né, essas 4 vacinas, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna e Sputnik, todas elas essas vacinas usam técnicas novas de fabricação. Dessa forma, a AstraZeneca, ele usa adenovírus do chimpanzé para introduzir o DNA do vírus, uma parte do DNA do vírus no nosso corpo para estimular o sistema imunológico. Enquanto que a Pfizer, BioNTech e a Moderna, eles usam o veículo micélias, com uma espécie de gordura, mais RNA mensageiro do vírus, uma porção também. E a Sputnik usa também um veículo, o adenovírus humano. Dessa forma, no caso da AstraZeneca, eles vão introduzir essa molécula aqui, DNA, que são composto de 2 hélices, que é da AstraZeneca, segundo o mesmo. Esse DNA não é uma DNA total do vírus, é uma porção pequena do vírus, só para estimular o sistema imunológico. E a da Pfizer, da Moderna, da Pfizer e Moderna usam RNA, que é a metade da molécula do DNA. Mas, segundo os próprios fabricantes, não vão alterar o nosso genoma. Mas a gente não sabe se realmente não vai alterar, porque nosso corpo pode sofrer mutação e poderá haver no futuro alguns problemas, como doenças autoimunes, né? Dessa forma, a única vacina que não usa método tradicional, método nova, é a vacina Coronavac, como são feitas por todas as vacinas até hoje, no momento, até presente no momento. Dessa forma, concluindo, finalmente, a princípio, todas as vacinas são seguras. As vacinas que usam novas técnicas de fabricação com o uso do adenovírus, DNA e RNA, realmente são seguros? Será que você introduzir um adenovírus, segundo eles, inócua, e DNA, segundo, não vai alterar o genoma, nem o RNA não vai alterar nosso sistema genético? Será que eles não vão alterar mesmo com o decorrer do período? Então, essa é a pergunta. Então, essas 4 vacinas, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna e a Sputnik, usam novas técnicas de fabricação do vírus. Então, dessa forma, qual que é mais seguro? É aquela que usa o método tradicional, a Coronavac? Será que é isso mesmo? Bom, até o momento, todas as vacinas existentes até o momento usam essa técnica tradicional. Aparentemente, ela é a mais segura. E essas novas técnicas são, como adenovírus, DNA e RNA, são técnicas novas que nós não sabemos a longo prazo o que pode acontecer. Essas técnicas estão sendo utilizadas atualmente pela primeira vez nos seres humanos, pois essa técnica já foi usada somente em animais, em veterinário. Dessa forma, o importante é o seguinte: não importa qual tipo de vacina a tomar, o importante é se vacinar. Esse é o nosso lema, pois, do contrário, a nossa economia irá em bancarrota, como já está tendo, e de uma maneira assustadora e incontrolável, né? Portanto, deixo aqui a minha opinião e a minha descrição sobre vacina Covid-19. Espero que possa esclarecer a todos vocês. Então, dessa forma, as novas técnicas de fabricação da vacina são AstraZeneca, Sputnik, Pfizer, BioNTech, Moderna, ou a Coronavac, que usa a vacina do modo tradicional. Mas, por enquanto, na minha humilde opinião,
a mais segura é aquela que usa o método tradicional que já nós conhecemos de todas as outras vacinas, ok? Muito obrigado e até o próximo.